Então, boa tarde para todas as pessoas. Essa reunião está sendo gravada. Hoje é dia 14 de julho de 2026. É um encontro da Política Nacional de Aldir Blanc, operacionalização da Secretaria Municipal de Cultura de Peruíbe. Nós iniciamos esses encontros ontem. Ontem nós fizemos uma abertura com a apresentação. Vou fazer um breve resumo só para a gente saber da introdução de ontem e conseguir fazer o link. Antes eu vou agradecer todas as pessoas que estão na sala, muito obrigada, parceiras, acho que a maioria mulheres, temos o Felipe aí, muito obrigada pela presença. Eu sou Cassiane Tomilheiro, sou diretora de cultura, de políticas culturais aqui na Secretaria de Cultura, sou uma mulher branca, de cabelo abaixo dos ombros, mas hoje ele está preso com uma franja, um óculos de armação marrom. Estou usando uma blusa preta por baixo, uma blusa rosa por cima e ao fundo uma parede branca. No fundo, uma parede branca. Estou sem brincos hoje. Bom, pessoal, vamos seguir com o nosso trabalho. Eu vou fazer uma breve introdução, pedir licença a quem esteve ontem também, fazer uma breve introdução, só para que as pessoas não fiquem muito perdidas do conteúdo, mas a gente vai iniciar, então, compartilhando um pouquinho de onde a gente começou ontem a nossa conversa, nosso papo. Eu vou compartilhar com vocês o Portal da Cultura. Para ficar mais fácil, pessoal, vou compartilhar a partir do início. Esse é o nosso portal de cultura, que dá para vocês acessarem do celular ou do computador. Ontem, inclusive, eu estava mostrando que esse link estava aqui embaixo, a gente deixou ele em destaque, mas ele fica aqui geralmente nas notícias, tá bom? Ele está em destaque, mas como vai girando, às vezes pode entrar uma outra notícia em destaque, ele pode mudar também. Mas se vocês clicarem aqui na palavra editais, ele vai aparecer. Se vocês clicarem na palavra PNAB, ele vai aparecer também, é nesse link aqui, inscrições abertas, tá bem? É o link que a gente está divulgando aí nos editais, nas redes, então tá bem facinho de achar. Salvem esse link, que é aqui que a gente vai centralizar todas as informações que a gente precisar durante esse período de inscrição nos editais da PNAB de Peruíbe. Então, apresentando aqui o portal para vocês, tem uma introdução explicando o que é a Lei Aldir Blanc, falando do valor que a gente recebeu, também falando como essas decisões foram tomadas, né? A gente tem, além do Conselho de Políticas Culturais, que é um conselho bem importante, a gente tem também um comitê de acompanhamento da PNAB de Peruíbe, que ajudou a gente a estruturar, tomar essas decisões. A escolha dos valores, os modelos, as linhas digitais foram todas definidas com a sociedade civil, né? A gente fez o nosso PAR, que é o Planejamento Anual de Aplicação dos Recursos, e essa definição está toda colocada aqui, inclusive, clicando nesse item, vocês vão poder acessar, inclusive, as atas dos comitês, a divulgação, então está tudo bem transparente de como foi esse processo de construção da participação social, e que é bem importante a gente saber, porque se a gente tem um descontentamento, se a gente acha que não está legal, é importante que no ano seguinte a gente participe, organize nosso segmento para poder pleitear, né, mudanças, se a gente achar que é o caso, ajustes, né? Então, aqui está falando um pouco desse processo todo em Peruíbe. E aqui, quando vocês clicarem nesse link, tem um cronograma, né? Eu vou clicar aqui para vocês olharem. Tem um cronograma, então, várias vezes vocês vão ser direcionados para essa página aqui, quando clicar, que é o cronograma que fala de quando é o período de inscrições, a gente vai ter oficina de elaboração de projetos, a gente vai ter busca ativa, atendimento presencial, para quem tiver dúvidas, dificuldade, a gente vai ter plantão, tira dúvidas online, a gente vai ter plantão, tira dúvidas no WhatsApp, mais uma oficina de elaboração de projetos. Então, a gente vai ter aí no período de um mês, né, porque o edital ele abriu ontem, e ele vai ficar por um mês aberto, a gente vai ter aí vários recursos para auxiliar também quem tem dúvidas, dificuldade. Então, estou falando para todo mundo ter bastante calma, né, para ir olhando as coisas, não deixar para o último dia, mas olhar com atenção, se organizar bem, porque a gente tem aí bastante atendimento pela frente. Depois, aqui também, nesse calendário, explica quanto tempo vai levar a etapa de saneamento e seleção e a etapa de habilitação e pagamento. Então, se vocês somarem aqui esse período, vocês vão ver que os pagamentos eles vão cair mais ou menos no mês de outubro, né? Então, o período de avaliação, de inscrição, vai ficar agora entre julho e meados de agosto. Depois a gente tem a etapa de saneamento de falhas e recursos, e aí começa a avaliação. Então, no final de agosto começa a avaliação, vai até meados de setembro, a gente publica o resultado ali na segunda quinzena de setembro, aí tem o período também de recursos,
até o resultado final, e aí inicia a fase de contratação no final de setembro, começo de outubro, para pagamento em outubro, tá bom? Então, é mais ou menos esse é o nosso cronograma, e aqui tem nossos canais de atendimento também. Voltando para o portal, então, esse cronograma todo vocês acessam nesse link, tá bem? Depois tem um resuminho aqui de quais são os editais, né? Peruíbe tem 4 editais, um deles já foi encerrado, que foi o de cultura indígena. A gente leu ontem, apresentou, já está no nosso YouTube, o edital de reconhecimento de artesanato. E hoje a gente vai falar de pontos de cultura, né? Trajetória de pontos de cultura. E amanhã a gente vai falar do nosso 4º edital, que é o mais amplo, né? Que é o que pega vários segmentos culturais. Ele tem categoria 1 de culturas populares e tradicionais, cultura 2 de linguagens artísticas e digitais, e a categoria 3 de cultura urbana e periférica. Então, ele é bem abrangente, é o nosso maior edital, e a gente vai falar dele com detalhe amanhã, quarta-feira, dia 15, às 17 horas também aqui pela live, tá bem? O prazo para se inscrever do dia 13 de julho, começou ontem, até 12 de agosto. E a gente deixou também, para ficar bem facinho para vocês, gente, um guia facilitado. Olha, eu quero saber tudo dos editais da PNAB Peruíbe, quero ter um resumo, entender. Primeiro, a gente recomenda essa página, né, que tem acesso a todos os links. E nesse guia facilitado, se você clicar aqui, vai ter uma série, vocês vão ser direcionados para esse guia. Ele tem um resumo, né, um sumário, um resumo, né, apresentando o que é a Política Nacional de Aldir Blanc, quais são os editais de Peruíbe, como que você pode acessar, canais de atendimento, e várias perguntas frequentes. Então, antes de vocês, às vezes, poder ler os editais, ler, né, principalmente quem está começando, leia se tirar dúvidas, vai ter uma série de coisas que vai facilitar para vocês, tá bom? E, além disso, vou fechar isso aqui, além disso, a gente tem também o nosso link de vídeos. Todos esses vídeos que estão sendo gravados, a gente vai... Deixa eu voltar aqui, que eu perdi vocês. Todos esses vídeos que estão sendo gravados, a gente vai disponibilizar numa playlist. Inclusive, também tem uma gravação nossa sobre portfólio, depois vai ter uma oficina de elaboração de projetos gravada, também vai ficar tudo na playlist, bem facinho para vocês acessarem, tá bem? Então, vou voltar aqui para o portal. Então, aqui no portal do Cultura, ó, playlist com vídeos gravados. Para acessar, clique aqui. Quando vocês clicarem, vocês vão ser direcionados para essa guia, que é a playlist da PNAB Peruíbe, tudo facinho na mão para vocês poderem assistir, tirar dúvidas e recomendar também para as pessoas que vocês conhecem que podem estar com dificuldade, tá bem? Então, voltando aqui para o nosso portal, e finalmente chega aqui as informações dos editais propriamente, né? As informações que vocês vão precisar para se inscrever, para acessar formulário, para acessar o edital. Então, aqui tem tudo sobre o edital número 2, aqui tem tudo sobre o edital número 3, que é o que vai ser objeto do nosso estudo conjunto hoje, tá? Então, a gente vai fazer um estudo conjunto do edital. Eu disponibilizei para vocês aqui, tem um trechinho de resumo, né? Então, esse texto resumo já fala o que é o edital, né? Que nada mais é do que o objeto do edital. Aí, um link para acessar o edital, outro link para baixar os anexos, outro para fazer a inscrição, e eu acrescentei aqui a Lei Cultura Viva, pessoal, porque esse edital ele é todo baseado na Lei Cultura Viva, então várias vezes vai ser citado, né, vai falar os fundamentos da Lei Cultura Viva, as premissas da Lei Cultura Viva, então deixei aqui facinho para a gente dar uma olhada, eu não vou ler hoje, mas vou mostrar para vocês, porque vale muito vocês darem uma olhada também, porque ele é um edital baseado completamente nessa legislação, tá bem? Vou começar com o edital, para a gente lendo ele, e aí eu vou fazer da mesma forma de ontem, ele é um edital mais complexo do que o edital de artesanatos, os anexos dele são mais anexos, e ele é um pouquinho mais enrijecido, deixa eu mudar aqui a guia, porque ele é, gente, um edital nacional, na verdade, ele é operacionalizado pelas prefeituras de estado, mas ele é um edital feito para todo o Brasil, né? Então, cada município publica o seu edital Cultura Viva, com pequenos ajustes. Então, ele é um edital padrão, tanto que ele está escrito aqui, edital padronizado de chamamento. Então, tem coisas que ele vai ser um pouquinho mais complexo do que o de ontem, tá? Mas a gente vai estudar ele junto aqui e vocês vão poder rever essa gravação depois. Então, começando, né? Edital padronizado número 3, sempre os editais vão ser por números, né?
Tereza Neves, que é quem dá o nome da nossa rede de pontos de cultura na cidade de Peruíbe, é uma liderança caiçara que faleceu há 2 anos atrás, ela tinha sido premiada, reconhecida como uma mestra de cultura caiçara, então ela leva o nome da Rede Cultura Viva, de Peruíbe. Aqui vai citar a legislação, então podem ver que ela vai citar a Lei Aldir Blanc, as portarias e decretos que regulamentam a Lei Aldir Blanc, e ela vai citar também a Lei 13.018, que é uma lei muito famosa, uma lei que já tem mais de 10 anos, que é a Lei Cultura Viva. É uma das principais leis de política cultural do Brasil, né? A nossa inspiração em termos de política pública no Brasil. Então, aqui ela vai estar citando toda a regulamentação e a legislação, certo? Então, a gente não precisa, claro que é legal conhecer, mas não precisa travar nesse processo, porque às vezes a gente vai ler o edital e chega aqui e fala, nossa, está citando um monte de lei, agora eu preciso conhecer todas essas leis para eu entender o edital. Não se preocupem, né? Conhecer a legislação é para dar uma base se você quiser se aprofundar. Mas tudo que vocês precisam, que é necessário para vocês fazerem o projeto de vocês, está no edital. Pode ser que em algum momento ele cite alguma referência, mas aí a gente vai orientar vocês também, tá bom? Então não precisam ficar, né? Eu falo que o edital às vezes é meio amedrontador, mas a nossa ideia de fazer essas lives é para justamente tornar ele mais acessível para todo mundo. E aí a gente vai para o ponto 1 do edital, gente, que em todo edital é o item mais importante. Tanto que ele é geralmente o número 1 ou 2, e ele é onde a gente vai entender e reconhecer que tipo de ação, que tipo de proposta aquele edital está se destinando, ou seja, onde está o objetivo, né, desse edital, o que ele quer fomentar. Então, é chamado sempre de objeto, né. Esse edital tem por objeto a premiação de 12 iniciativas, atividades ou ações já realizadas por pontos e pontões de cultura nos termos da Política Nacional Cultura Viva. Quer dizer, ele está dizendo aqui o que é ponto de cultura no termo da Política Nacional Cultura Viva que a gente vai olhar. De acordo, aí ele próprio já vai dizendo, de acordo com a Lei Cultura Viva e com os regramentos desse edital, consideram-se como ponto de cultura. Ponto de cultura. O que é um ponto de cultura, gente? Burocraticamente falando, é isso aqui. São entidades jurídicas de direito privado, sem fim lucrativo, grupos ou coletivos sem constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural, que desenvolvam e articulem atividades culturais em suas comunidades. Então, a gente tem 2 tipos de ponto de cultura, né? Que são coletivos ou entidades. Entidades é quem tem CNPJ, por exemplo, o HELF, o ICA, a ONG Vitsurf, a CEBIC, a Associação Terra Piaçaguera. A gente tem alguns pontos de cultura já reconhecidos na cidade que são entidades. E a gente vai ter os grupos ou coletivos sem constituição jurídica, que são pontos de cultura. Em Peruíbe, a gente tem, por exemplo, o coletivo Casa Amarela, a gente tem o coletivo da aldeia Tequaraju também, a gente tem, acho que Sata House, o coletivo de cineclube, agora me deu uma perda de memória recente, mas o coletivo de cinema também do Guaraú. A gente tem, se eu não me engano, a gente tem hoje 9 ou 10 coletivos certificados em Peruíbe, acho que são 9, e a gente tem mais 10 entidades certificadas em Peruíbe. Então, hoje a gente já tem em Peruíbe certificado como ponto de cultura 19 pontos de cultura, reconhecidos pelo Ministério da Cultura. Mas, Cassiane, eu tenho um espaço cultural há muitos anos, e eu atuo nesse espaço, desenvolvo, eu tenho um coletivo na cidade há muito tempo, eu também sou ponto de cultura. A gente diz que, simbolicamente, você pode até dizer que você é um ponto de cultura, mas dentro dos termos da política cultural, Política Nacional Cultura Viva, só é um ponto de cultura quem já está certificado. No entanto, a boa notícia é que esse edital, ele serve para certificar quem ainda não é certificado, tá bem? Já nós vamos chegar lá. E aí ele vai dizer o que é um pontão de cultura. Nós não temos em Peruíbe nenhum pontão de cultura ainda, tá bem? Pontões de cultura são entidades com constituição jurídica, de natureza ou finalidade cultural ou educativa, que desenvolvam, acompanhem e articulem atividades culturais em parcerias com as redes regionais, identitárias e temáticas de pontos de cultura, e outras redes temáticas que se destinem à mobilização, à troca de experiências, ao desenvolvimento de ações conjuntas com governos locais e a articulação entre diferentes pontos de cultura que poderão se agrupar em nível estadual ou regional por áreas temáticas ou interesse comum.
visando a capacitação ou mapeamento de ações conjuntas. Então, um pontão de cultura, ele é um ponto que já atua organizando e agregando outros pontos de cultura. Então, como em Peruíbe, por exemplo, a gente tem hoje 19 pontos de cultura, a gente não tem hoje ainda nenhum ponto que é responsável por fazer essa rede funcionar. Atualmente, quem tem trabalhado na organização dessa rede é ou a Secretaria de Cultura ou a Fabi Nascimento, que é agente territorial responsável pelo nosso território, que tem feito um pouco esse trabalho de articulação, mas a gente não tem um pontão de cultura atualmente, tá? Só para caso surja dúvidas que já me perguntaram. Aí, em seguida, o prêmio possui natureza jurídica sem encargo, ou seja, a gente não tem retenção de imposto, que eu já esclareci ontem, não há retenção de imposto na fonte, é uma premiação, tá bem? Esse edital prioriza apoio à cultura de base comunitária para valorizar e fortalecer a cidadania e a diversidade cultural, de acordo com as cotas, pontuações, bônus e os critérios de seleção do anexo 1 desse edital, que nós vamos olhar. Para priorizar a cultura de base comunitária, serão consideradas as seguintes ações. Aí, o que diferencia... Gente, todo espaço cultural é um ponto de cultura? Não necessariamente. Se a gente tiver um espaço cultural que pode ter sua importância e relevância, eu vou citar aqui, por exemplo, o Teatro do Sofá. O Teatro do Sofá em Peruíbe é um importante espaço cultural que tem mantido, né, apresentações teatrais, atividades, mas o Teatro do Sofá, eles não têm um trabalho de atuação de base comunitária, né? As atividades lá, eles são um espaço, para você assistir os espetáculos lá, a gente tem que pagar o ingresso, e tá tudo certo, não tem nenhum problema, não tá errado o espaço cultural cobrar o ingresso, mas ele não é, ele é um espaço cultural, ele não é um ponto de cultura, porque ele não tem essa atuação de base comunitária. Então, o que é essa atuação de base comunitária? São aquelas que estão alinhadas às ações estruturantes da Política Nacional Cultura Viva, que é o artigo 5º da Lei 13.018. É por isso que lá no portal, eu coloquei o link de acesso à Lei 13.018, para vocês, se quiserem dar uma olhadinha nela. Mas aqui já cita coisas bem importantes. Intercâmbio e residências artístico-culturais, cultura, comunicação e mídia livre, cultura e educação, cultura e saúde, conhecimentos tradicionais, cultura digital, cultura e direitos humanos, economia criativa e solidária, livro, leitura e literatura, memória e patrimônio cultural, cultura e meio ambiente, cultura e juventude, cultura, infância e adolescência. Então, essas são algumas ações estruturantes que o ponto de cultura ele precisa atender. Todas, Cassiane? Não, obviamente que não. Ele vai atender algumas dessas ações estruturantes e na hora de preencher o formulário, ele vai ter que dizer quais ele atende e, obviamente, comprovar isso através do seu portfólio, do seu histórico, tá bem? E aí ele cita outras ações estruturantes que são ligadas à Secretaria de Cidadania e Diversidade Cultural. Cultura de indígenas, matriz africanas, populares, mestres e mestras das culturas tradicionais e populares, cultura e mulheres, hip hop, linguagens artísticas tradicionais, gênero e diversidade, acessibilidade cultural e equidade, cultura e territórios rurais, cultura alimentar, cultura urbana, direito à cidade, cultura e territórios de fronteira e integração latino-americana. Ou seja, ele é bem amplo, só que ele veja, ele está muito menos ligado à produção de bens culturais específico, mas sim a forma de distribuição e organização desses bens culturais na comunidade, na sociedade, no território onde ele está inserido. Então, antigamente tinha uma dúvida, eu trabalhei muito tempo em um ponto de cultura, que era um grupo de teatro em Campinas. Falava, mas às vezes as pessoas falam, mas grupo de teatro não é ponto de cultura. Pode ser sim um ponto de cultura, desde que, veja, se eu tenho um espaço teatral, e o meu espaço teatral, ele é destinado, por exemplo, para o desenvolvimento somente do meu coletivo, ou seja, um espaço para ensaios, cursos, trabalho do meu coletivo, e eu comercializo e recebo ali peças e comercializo ingressos, é um espaço cultural de teatro. Se eu tenho um desenvolvimento daquela relação do que eu faço ali com a comunidade, com o meu território, eu faço eventos que são realizados, eu tenho uma relação, sei lá, com a escola do bairro, o entorno, com a comunidade, com sei lá, um posto de saúde ou com algum coletivo, né, e tem atividades gratuitas nesse meu espaço, né, a questão da gratuidade, ela dá um bom parâmetro para a gente dessa base comunitária, mas não é só gratuidade, né, mas é também essa relação de rede que a gente estabelece no território. Isso configura um ponto de cultura e diferencia de um espaço cultural. Por isso que, por exemplo, também já me perguntaram bastante, uma livraria, né, um sebo, uma livraria pode ser um ponto de cultura? Depende.
Acho que o sebo é até mais fácil da gente compreender. Se é uma livraria e um sebo que somente vende livros, né, tem ali um espaço de venda de livro, de leitura, ele não é um ponto de cultura, ele é um espaço cultural de literatura, ele pode até se reivindicar um espaço cultural de literatura. Mas se ele cria ali saraus, ele faz encontros de debate literário, ele tem um clube de livro, ele de repente sai dali para fazer uma atividade no centro comunitário bairro, ou ele faz uma parceria com a Secretaria de Cultura, ele vai numa escola, aí ele passa a ser um ponto de cultura porque ele tem essa relação para além do comércio, tá? Ele não é estritamente comercial, tá bem? E aí, o terceiro ponto aqui, né, que fala também da cultura de base comunitária, a desconcentração territorial e regionalização dos recursos ocorrerá nos seguintes territórios ou regiões de menor... Perdão, vou ler de novo, gente, que eu começo a ler muito rápido, peraí. A desconcentração territorial e regionalização dos recursos ocorrerá nos seguintes territórios ou regiões de maior vulnerabilidade econômica ou social: regiões periféricas com menor índice de desenvolvimento humano, regiões onde estão localizados conjuntos de empreendimentos habitacionais. Eu não vou ler tudo, mas aqui ele está falando, né, aí ele vai citar territórios indígenas, caiçaras, rurais. Esses espaços têm um percentual e um destaque na legislação Cultura Viva. Não é exclusivo, mas tem uma prioridade, tá bom? Mais para frente, na hora das cotas, isso fica mais claro. Vou seguir aqui. O edital é feito com recurso federal. Nesse edital de Peruíbe, são R$120 mil, com 12 prêmios de R$10 mil. Aí cita a destinação orçamentária, né, onde está alocado esse dinheiro dentro do orçamento de Peruíbe, e que não tem retenção de imposto de renda, certo? E que o dinheiro vai ser depositado através de ordem bancária na conta corrente ou poupança indicada no formulário de inscrição. Esse edital de premiação, o ponto de cultura já até indica qual é a conta bancária, quando ele vai se inscrever. O valor do prêmio não tem retenção na fonte. Nossa, acabei de ver que eles repetem a mesma informação 3 vezes, então a gente tem certeza que não tem retenção na fonte. Caso haja disponibilidade orçamentária, ele pode ser suplementado. Eu até citei ontem que talvez a gente tenha um pouco de rendimento na conta, então pode ser que todos os editais tenham um pouquinho de suplementação, tá bom? E aqui ele vai dizer como que um ponto de cultura ele pode ser certificado como ponto de cultura. O Cadastro Nacional é o instrumento da Política Nacional de Cultura Viva, que é integrado, né, que sendo integrado pelos grupos, coletivos e pessoas jurídicas de direito privado sem fim lucrativo, que desenvolva ações culturais que possuam certificação simplificada concedida pelo Ministério da Cultura. Então, quem já tem a certificação está nesse cadastro nacional. E acho que eu vou até abrir aqui para vocês reconhecerem. Só um minutinho. Lá a gente tem... Peraí. Mapa de pontos. Lá até dá para vocês conhecerem, viu, gente? Se vocês colocarem lá por pesquisa, por lista, quais são os pontos de cultura de Peruíbe. Esse aqui é o nosso... É o mapa, tá? Dos pontos de cultura. Você pode ir por mapa ou você pode ir por lista, né? Ó, tem modelo de mapa e modelo de lista. E aí, se a gente vai colocando aqui as especificações, o nome do local, cidade de Peruíbe, dá pra gente saber. Então, é quem já está nesse mapa que é considerado certificado, tá bom? Voltando lá para o nosso edital. Deixa eu só liberar, porque chegou gente aqui, só um minutinho. Pronto. Seguindo aqui com a nossa informação, a certificação como ponto de cultura, como já indicado, podem participar desse edital entidades e coletivos ainda não certificados como ponto ou pontão de cultura. Para participarem e serem certificados por meio desse edital, tais entidades e coletivos deverão obter pontuação mínima de 50% nos critérios, sem considerar a pontuação bônus. Daí eu vou mostrar os critérios para vocês. Os critérios de avaliação do anexo 1, relacionado ao histórico de atuação da entidade e do coletivo, sendo avaliada pela comissão de seleção a partir do portfólio, que é o relatório com material de comprovação das atividades, ficha de inscrição e demais conteúdos enviados pela entidade coletiva que vai lhe caracterizar como pré-certificada. E atender aos requisitos documentais na fase seguinte de habilitação. Ou seja, quem ainda não é certificado pode concorrer, vai preencher tudo e vai ser aprovado ou não pela comissão de seleção,
que é composta por parte da contratada e parte da prefeitura, tá, gente? No caso do edital 03, a certificação tem participação também da prefeitura aqui nessa avaliação. Caso a entidade ou coletivo não seja certificada, não obtenha a pontuação mínima necessária para a pré-certificação, a candidatura será desclassificada. Caso a entidade ou coletivo concorrente informe já ser certificada como ponto ou pontão de cultura no formulário de inscrição, a certificação será apresentada na etapa de habilitação. Esse edital não certificará novos coletivos e entidades como pontões de cultura. Aí, como eu falei, como não tem pontão de cultura em Peruíbe, a gente não consegue certificar nesse edital, somente no edital estadual, tá bem? A Secretaria Municipal de Cultura vai enviar depois para a Secretaria de Cidadania todas as informações após a habilitação para fazer a certificação de quem for aprovado e fizer no mínimo 50% de pontuação. E aí depois vai falar que a emissão dessa certificação é feita e é por meio desse edital, através da Secretaria de Cultura, e isso não tem a ver, gente, com a premiação, tá? A premiação você precisa ser certificado, aprovado para receber a premiação, mas ser certificado não garante que você vai receber a premiação, tá bem? Vamos dar sequência aqui. Aqui ele vai repetir quem pode participar do edital. Então, aqui ele vai dividir nesses 4 itens, que basicamente ele vai falar ponto e pontão de cultura que já é certificado, né, que são as entidades culturais, ponto e pontão de cultura já certificado, que são coletivos, organizações da sociedade civil que ainda não são certificados, mas que já tenham pelo menos 2 anos de atuação no município, e coletivos informais que tenham pelo menos 2 anos de atuação no município, que não precisa ter constituição jurídica. Então, essas 4 possibilidades. Pode ser entidade ou não, então já são 2 possibilidades. Pode já estar certificado ou não, são mais 2 possibilidades, tá bom? Então, essas 4, sendo um coletivo ou uma entidade que comprove 2 anos de atuação na cidade de Peruíbe, já sendo certificado ou não, pode participar desse edital. E aí ele vai reforçar, né? Em todos os casos, é necessário que as entidades e coletivos comprovem, no mínimo, 2 anos de desenvolvimento de atividades culturais na comunidade local, por meio de fotos, material gráfico de eventos, publicações impressas, meios eletrônicos e outros materiais comprobatórios. E aí, quem não pode participar, gente? Coletivo informal representado por pessoas menores de 18 anos, pessoa física independente, eu sozinha não posso ser um ponto de cultura, microempreendedor individual, não pode, instituição privada, empresas, no caso desse edital, não pode, instituições de ensino, pesquisa, entidades vinculadas a equipamento público, então, se é uma entidade, por exemplo, vinculada à prefeitura ou ao governo estadual, não pode participar, fundações como SESC, SESI e SENAI, e instituições privadas... desculpa. Em instituições privadas sem fins lucrativos que não comprovem pelo menos 2 anos de atuação na cidade de Peruíbe. Tá? Porque eu li só essa frase aqui e achei que era um erro, mas entidades que não comprovem 2 anos de atuação, tá bom? Ou que tenham entre seus representantes agente político. Então, se é uma entidade, gente, que tem um vereador, um secretário, uma diretora da prefeitura, não pode participar, tá bom? Nem familiar dessas pessoas dentro dessas entidades, tá bem? Nem membros do legislativo, deputado, vereador, senador, ministro, ninguém pode, nem servidor público vinculado ao órgão. Então, por exemplo, da Secretaria de Cultura, quem é vinculado ao órgão da Secretaria de Cultura não pode concorrer, e nem os nossos familiares até 2º grau. Partidos políticos não podem concorrer, e membros da comissão de seleção também não podem concorrer, e pessoas jurídicas da administração direta ou indireta, né? Ou seja, a própria prefeitura não pode concorrer. E aí vai falar que quem é do Conselho de Cultura ou participou da construção do Comitê de Blanc, da gestão pública, né? Da gestão pública, não. Do compartilhamento, né, das decisões, não tem problema, pode concorrer. Então, quem foi do comitê ou do conselho pode concorrer normalmente. E aqui ele vai citar o que precisa para se inscrever. As inscrições começaram ontem e vão até dia 12 de agosto. O link está no portal da Cultura. Os proponentes que precisarem de algum apoio, alguma orientação na inscrição, precisa agendar pelo WhatsApp ou pelo e-mail da PNAB Peruíbe.
Lembrando que a gente vai ter divulgação depois de plantão de dúvida, de datas de atendimento, né? Mas se tiver alguma dúvida, já pode enviar através do WhatsApp. E quais são os documentos que precisam ser enviados? Formulário de inscrição, conforme anexo 2 do edital, e aí a gente vai olhar, tá, o formulário de inscrição. O link do cadastro no Portal da Cultura, e aí eu vou fazer esse destaque, gente, eu vou depois mostrar o Portal da Cultura. Todo mundo, para se inscrever nos editais da PNAB de Peruíbe, precisa estar cadastrado no Portal de Cultura de Peruíbe. Esse portal, vocês se inscrevem e a gente aprova a inscrição de vocês, para gerar o link. Então, não dá para deixar para fazer esse cadastro no último dia, porque se vocês fizerem o cadastro no último dia, às 10 horas da noite, né, às 8 horas da noite, não vai dar tempo da gente aprovar para vocês pegarem esse link e fazer a inscrição. Então, tem que ter o cadastro no portal, ele não é difícil, e se vocês já fizerem com antecedência, né, mesmo antes do projeto, fica mais fácil da gente já garantir que ninguém tenha problema ao longo do tempo. Material de comprovação das atividades culturais desenvolvidas pela entidade há pelo menos 2 anos no município de Peruíbe. Por meio de informações sobre as ações da entidade ou coletivo cultural, cópia de cartazes, fotos, fotografias, material audiovisual, endereço eletrônico, vídeo, publicação em jornal ou revista, página da internet, depoimentos, programas, cartas de reconhecimento de órgão público, entidades e coletivos culturais, escolas, entre outros. Esses documentos, gente, eles precisam atestar e comprovar não só que o coletivo atua há mais de 2 anos, como ele vem atuando nos últimos 2 anos. Porque se tiver um comprovante que a pessoa fez algo há 3 anos atrás e depois ela não fez mais nada, ela não vai conseguir ser aprovada, porque o coletivo ou a entidade precisa estar em atuação na cidade, tá bem? É importante que pelo menos uma comprovação indique data anterior a 2 anos em relação à publicação a esse edital, ou seja, anterior a junho de 2024. Da mesma forma, é importante que sejam apresentados materiais recentes, nos últimos 2 anos, que demonstrem a continuidade das atividades realizadas pela entidade ou coletivo. Esse material será utilizado pela comissão de seleção para avaliação das candidaturas, de acordo com o quadro do anexo 1. Tá? Que a gente vai olhar 2 anexos, né? O de formulário de inscrição e os critérios de seleção. A entidade poderá indicar também o seu link no perfil do mapa do Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, onde conste informações que julgue pertinente, desde que o cadastro esteja bem preenchido, né, gente? Às vezes alguns cadastros não tem quase informação nenhuma, não adianta ter o link se a gente não tiver informação. Em caso de candidatura de grupo ou coletivo cultural, juntar a declaração de representação de grupo, que é o anexo 3, tá bem? Preenchida e assinada. Ou seja, vamos supor que a Regiane vai se candidatar como um coletivo dela. Ela vai precisar comprovar essa atuação e ela vai precisar mandar um documento com... Se ela for a representante do coletivo, ela precisa mandar um documento no qual todos os representantes de coletivo assinem dizendo que reconhecem ela, e ela pode receber, ela pode se inscrever, receber recurso em nome daquele coletivo, tá bem? E a autodeclaração das pessoas negras, pretas ou pardas, pessoas indígenas com deficiência, mulheres cis e pessoas trans, conforme modelos constantes nos anexos 4, 5 ou 6 do edital, quando a entidade optar por concorrer às cotas. As autodeclarações devem ser das pessoas, tá bem? Do quadro de dirigentes, né, ou das pessoas do coletivo. No caso de entidades, o quadro de dirigentes é acompanhado da ata da última eleição, ou integrantes do coletivo informal. No caso de pessoas indígenas, a autodeclaração pode ser substituída por documento da FUNAI, tá bem? Outros documentos que o proponente julgar necessário. Então, esses são os itens que a pessoa vai mandar na inscrição. Então, ela vai preencher o formulário, ela vai fazer o cadastro no Portal da Cultura, preparar um bom material de comprovação e as declarações de coletivo e de pontuação bônus se a pessoa for concorrer, né, à política de cotas, tá bem? Poderão enviar o formulário de inscrição de forma oral às candidatas que necessitarem. Lembrando, gente, que a gente não tem como receber o cadastro oral se a pessoa não agendar antes, tá? A gente não tem uma equipe full-time o tempo inteiro preparado para isso. E mesmo assim, a inscrição online, a pessoa tem que trazer todas as informações. Se ela vier sem as informações, a gente não tem como preencher para vocês. Então, o indicado é que a pessoa agende, mas, né, se tiver no coletivo alguém que consiga preencher isso
com calma, da melhor forma possível aí entre vocês, é melhor, mas se precisar da Secretaria de Cultura, a gente consegue fazer esse atendimento, mas ele tem que ser agendado previamente, tá bem? Vamos seguir. Cada coletivo ou entidade pode se cadastrar somente uma vez. Se a pessoa se cadastrar 2 vezes, vai ser considerada a segunda inscrição, tá bem? As entidades ou coletivos que enviarem cópias ilegíveis de qualquer documento obrigatório solicitado nesse edital serão desclassificadas na etapa de seleção. Então, documento, tomar, né, muita atenção, porque esse edital ele é mais rigoroso em questão ao envio de documentação. Se mandar documento ilegível, pode ser desclassificado, tá bem? Que não dê para avaliar, né? Um material que seja insuficiente, não dê para avaliar. Aqui fala que a secretaria não se responsabiliza por queda de energia elétrica, travar portal. Então, gente, não. Se vocês procurarem, gente, no último dia, na última hora, dizendo que o formulário não funcionou, ou de repente saiu do ar, ou está com uma dificuldade. Por exemplo, hoje eu estava fazendo um cadastro, uma pessoa estava fazendo um cadastro para a eleição do Conselho de Cultura. E a pessoa estava com dificuldade de mandar os anexos dela. Deu algum problema ali, misterioso, de tecnologia, que ela não conseguiu. Ela enviou para mim os materiais e eu consegui fazer na mesma hora. Era uma questão muito simples, assim, e eu consegui fazer na mesma hora. Então, foi um problema ali, sei lá, da rede, da pessoa, algum problema que eu não vou saber explicar. Só que, num edital desse, a gente não tem como fazer a inscrição de vocês não têm como mandar para a gente fazer a inscrição. Então, se vocês tiverem tarde da noite, no último dia, ou mesmo, né, no fim, ali nas últimas horas do último dia, né, na casa de vocês, dizendo que estão com problema do link, a gente não tem como solucionar. Então, não deixem para o último dia, não deixem para a última hora para fazer a inscrição. Garantam, de preferência, pelo menos 1, 2 dias antes, porque se você tiver algum problema, você tem ali uma sobra, né, de tempo para fazer essa correção, solicitar um apoio se tiver algum problema digital aí de ordem, né, de ordem técnica, tá bem? E aqui vai falar da política de cotas, que eu já citei ontem, né? Como toda a Política Nacional Cultura Viva, esse edital também tem política de cotas. 25% das vagas para pessoas negras consideradas entre pretas e pardas, 10% para pessoas indígenas, 5% para pessoas com deficiência. Então, das 12 vagas, 7 são ampla concorrência, uma é para pessoas negras, uma para pessoas indígenas e uma para pessoas com deficiência, totalizando 12 vagas. Lembrando, pessoal, que se é um coletivo, uma entidade, tem uma composição, e aqui está escrito certinho, tá bom? As entidades que possuem um quadro de dirigentes, majoritariamente, né, 50% mais um, de pessoas negras, indígenas ou com deficiência, ou para os coletivos informais que sejam compostos majoritariamente. Então, no caso da Cultura Viva, pelo menos 50% da composição do coletivo tem que ser de pessoas negras para vocês concorrerem às cotas, tá bem? Perdão, de pessoas negras, indígenas ou com deficiência. As pessoas físicas que compõem a direção da entidade ou coletivo informal proponente devem se submeter aos regramentos descritos nesse edital, né? Ou seja, todo mundo que está no coletivo está ciente, né, e respeita as regras do edital. E as entidades, aí aqui vai falar da concorrência concomitante. Todo mundo que concorre na cota, concorre também na ampla concorrência. Se o coletivo ele tiver uma pontuação que ele fique lá entre os 7 primeiros, ele não ocupa uma vaga da cota. Ele entrou como ampla concorrência, tá? Só vai contar como cota a partir do 8º lugar, tá bem? E aqui, gente, ele vai detalhar um pouquinho. Se tiver desistência de cota, vai para outra entidade que seja da mesma cota. Então, se tiver uma desistência de coletivo de pessoas negras, vai para outro coletivo de pessoas negras, indígenas, mesma coisa. Agora, se não tiver mais gente na suplência, com número suficiente, com a nota suficiente para se classificar, aí pode ser destinado para outra cota. E se não houver mais ninguém, vamos supor, tem uma vaga, não tem mais todo mundo que era né, dentro das cotas já foi classificado, aí pode ser chamado coletivos da ampla concorrência, tá bom? Então, no caso de desistência ou de sobra de recursos, ok? Então, esse trechinho aqui está explicando mais detalhadamente essa questão do rearranjo das vagas. E aqui, falando daquela questão das culturas tradicionais e populares,
deverão ser premiadas no mínimo 30% de inscrições apresentadas por entidades e coletivos com trajetória declarada e comprovadamente ligada às culturas tradicionais e populares, de acordo com o artigo 6 da portaria número 206, que é uma portaria que define, é uma portaria do ano passado, que fala sobre as políticas ligadas às culturas tradicionais e populares. Então, 30% mesmo desse conteúdo todo, considerando as 12 vagas, 30% tem que ser ligados, pontos de culturas ligados a culturas populares e tradicionais, a não ser que não tenha número suficiente. Aí pode ser para ampla concorrência, tá bem? Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental e intelectual, e tem uma legislação. Pessoas com deficiência que tem o CID, tá, pessoal? Tem que ter o documento, o laudo médico. E aí ele vai falar de políticas afirmativas também, complementares, por meio de pontuação bônus. Essas ações afirmativas, elas estão citadas no anexo 1 do edital, junto com os critérios, e a gente vai olhar daqui a pouquinho. Vou seguir mais um pouquinho, vou tentar dar uma acelerada, tá, gente? Agora que vem a parte posterior, tá? Porque até aqui eu expliquei como que a gente faz para se inscrever. Aqui vai entrar a parte da análise. Essa parte do edital vai explicar como que as candidaturas vão ser avaliadas. Então, vai ter uma etapa de seleção, que é a etapa de pontuação, e depois a etapa de habilitação, que é a etapa de documento. Na etapa de seleção de candidatura, vai ser selecionado quem obtiver as maiores notas dentro do quantitativo de vagas, ou seja, as 12 pessoas com melhor nota, considerando aí também as cotas. E os suplentes são aqueles que tiverem 50 pontos ou mais, mas que eles não ficarem dentre os 12 colocados. Então, hoje, como a gente tem um número grande de pontos de cultura, e é possível que nesse edital a gente aumente o número de pontos de cultura, caso todos se inscrevam, a gente não vai ter premiação suficiente para todo mundo. Então, quem tiver, ficar entre os 12 primeiros colocados, considerando a cota, fica como selecionado, e os demais ficam como suplentes, aguardando caso tenha sobra de vaga. Porque pode acontecer, por exemplo, de um ponto de cultura ganhar o edital Cultura Viva e ganhar um edital do edital, o edital 04 de Peruíbe. Aí ele vai ter que escolher um, aí sobra a vaga, e aí o suplente pode ser contemplado. O ano passado, acho que a gente teve 3 ou 4 suplentes contemplados no Cultura Viva. E pré-certificados são aqueles que fizerem os 50 pontos, tá? E que depois vão ser, que não era certificado ainda pelo Ministério da Cultura, que fizerem no mínimo 50 pontos, a gente vai enviar para o Ministério da Cultura. A seleção vai ser feita por comissão paritária, metade do Poder Executivo e metade da sociedade civil, de pessoas que são indicadas pela Secretaria de Cultura e vão ser posteriormente publicadas em Diário Oficial. Não pode participar quem tem interesse direto na matéria, quem participa dos coletivos e quem estiver litigando judicialmente contra qualquer pessoa que esteja concorrendo. E aí vou seguir um pouquinho, tá, gente? Vou um pouquinho adiante. Aqui ele vai explicar sobre a pontuação máxima da candidatura, que é 105 pontos. Caso a entidade ou coletivo não seja certificado como ponto de cultura pelo Ministério da Cultura e não atenda os requisitos necessários para a certificação, e ainda assim a inscrição será avaliada com a publicação de sua pontuação, ou seja, a gente vai avaliar e vai publicar, mas pode ser que a pessoa não seja classificada. Então, a pontuação máxima são 105 pontos, porque é 100 pontos da tabela principal de critérios e mais 5 de pontuação bônus. Cada candidatura será analisada por, no mínimo, 2 membros da comissão de seleção. Dependendo do número de inscritos, às vezes todo mundo da comissão avalia, tá bom? E aí vai explicar aqui, em caso de empate, quais são as regras de desempate, tá bem? Então, aqui vai ter, caso tenha empate entre duas comissões, entre duas entidades, vai ter aqui regrinhas, né? Quem tem maior tempo de atividade, quem tem maior pontuação nos critérios do A ao R, do item da planilha de avaliação. Isso aqui é a comissão de seleção que vai ter que trabalhar em cima dessa situação, caso tenha empate, tá bom? Mas é importante vocês saberem também que tem esses critérios bem apresentados ali na tabela. E aí vai ser desclassificado quem não apresentar os formulários preenchidos corretamente, quem apresentar qualquer tipo de preconceito contra origem, raça, classe, enfim, gênero, e que não tenha pontuação mínima de 50 pontos. Se alguém se inscrever e for avaliado pela comissão que aquela
aquele coletivo, aquela entidade não atende mínima, né, pelo menos 50% dos critérios, a pessoa não é classificada, tá? O coletivo, na verdade, não é a pessoa, né? Depois da avaliação, o resultado é publicado no portal e no Diário Oficial do município. Tem o período de recurso, são 3 dias de recurso, caso alguém discorde do resultado ou ache que tem algum erro, queira contestar o resultado, são 3 dias de recurso. Passado esse período, a gente publica de novo a inscrição final, né, o resultado final, e vem a etapa de habilitação. Aí, gente, muita atenção, a etapa de habilitação, ela é eliminatória, né, porque se a pessoa não apresentar os documentos, ela mesmo que ela tenha sido contemplada em primeiro lugar, ela não vai poder receber o prêmio. Então, após a etapa de seleção, as entidades e coletivos vão encaminhar documentos no prazo de 5 dias. Quais são esses documentos? Inclusive, hoje alguém me perguntou, acho que foi o Frank, do Espaço Gracinda Santana. Ó, quais são os documentos? Cópia do Estatuto Social, no caso de entidades, tá? Cópia de Estatuto Social em caso de entidade, cópia da ata de posse em caso de entidade, relação nominal dos dirigentes em caso de entidade. Então, tudo isso aqui, se for coletivo, não precisa. Cópia da identificação do CPF, comprovante de residência do representante do grupo coletivo cultural. Em caso de candidatura como grupo, enviar a cópia do RG e CPF dos membros do coletivo cultural, que indicaram a pessoa física, ou seja, vai ter que mandar documentação também dos membros do coletivo, então é uma documentação grande, tem que se organizar, porque se eu tiver 15 pessoas no meu coletivo, eu tenho que mandar ali a documentação das 15 pessoas, tá bem? Então, se eu tenho um núcleo gestor desse coletivo, eu posso escrever somente o núcleo gestor. Pode ser que tenha um coletivo aí que tenha, sei lá, 50 pessoas. Vocês podem fazer a inscrição no nome do núcleo gestor desse coletivo, tá bom? Para que vocês tenham mais facilidade nessa documentação também. E o certificado do ponto ou pontão de cultura para quem já é certificado, tá bom? Para as entidades e coletivos pré-certificados, né, para a gente poder enviar as informações para o ponto de cultura, a pessoa vai ter que fazer uma pré-inscrição no Cadastro Nacional de Pontos e Pontões de Cultura, mas isso é uma etapa posterior, tá? A gente orienta os coletivos, não tem... O ano passado correu tudo bem, a cidade de Peruíbe foi uma das primeiras a certificar os seus pontos de cultura pós-edital, só não foi mais rápido porque o próprio MINC demorou para abrir o processo, mas assim que abriu, 2 dias depois a gente já tinha enviado tudo, e 1 semana depois nossos pontos já estavam certificados, tá bem? Mas isso é uma atividade posterior que os coletivos pré-certificados aqui no edital de Peruíbe, a gente orienta e se responsabiliza por fazer esse processo junto com vocês. No caso de entidade cultural com CNPJ, a cópia do Estatuto Social atualizado, verificando se tem natureza ou finalidade cultural e visando identificar se a entidade se enquadra nas seguintes vedações, né? Então, a gente vai ter que enviar o documento que vocês já vão ter enviado na habilitação para o MINC, para ver se vocês se enquadram. Ano passado a gente teve quase que um ponto de cultura aí que não conseguiu, porque, por exemplo, Casas de Axé, né? Uma entidade de matriz africana, ela só pode ser reconhecida como ponto de cultura se ela tem no seu estatuto a previsão de atividade cultural também. Ela não pode ser apenas uma atividade de culto religioso, tá bom? É reconhecida pela legislação desde que tenha atividade cultural. E a comprovação de endereço para fins de habilitação poderá ser realizada por meio de apresentação de contas relativa à residência, sede da instituição cultural, se for o caso, ou declaração assinada pelo agente cultural. A comprovação de endereço pode ser dispensada no caso de pessoas quilombolas, indígenas, pessoas nômades. Nessas situações pode ser dispensada, a secretaria vai avaliar cada caso. A secretaria vai fazer uma avaliação do CNPJ, verificando se o CNPJ se encontra ativo. Se precisar, a gente pode pedir um documento adicional, caso falte alguma documentação. Aqui vai falar tudo dessa etapa de documentação, tá, gente? Se caso não entregue no prazo, é desclassificado, aí é chamado suplente. Então, todas essas regrinhas estão bastante explicadas aqui no item 10 do edital sobre a habilitação. Inclusive, aqui fala, né, serão inabilitadas as candidaturas que não forem apresentadas na forma e nos prazos estabelecidos e incidirem nos seguintes casos: se entregar a documentação fora do prazo, se não apresentar os documentos exigidos, ou se enquadrar nas vedações previstas no edital. Aí vai repetir que o resultado preliminar é divulgado no Diário Oficial e no Portal da Cultura,
tem 3 dias para recurso, e depois tem o resultado final, também no Portal da Cultura e no Diário Oficial. E fala da distribuição de vagas, se a gente não tiver candidaturas suficientes para as vagas desse edital, a gente pode destinar para outro. Não, perdão. Após a conclusão da etapa de análise, não havendo candidaturas classificadas para atender o número mínimo de vagas previstos para cada cota, as vagas disponíveis poderão ser remanejadas para outras cotas, obedecendo a pontuação dos candidatos e atendendo as cotas previstas, conforme item 7 desse edital, que é o que eu já tinha citado lá atrás. Mas também, se houver sobra de recurso nesse edital, pode ser remanejado para outro edital. E depois vai ter etapa de pagamento de premiação. O pagamento do prêmio está condicionado à existência de disponibilidade orçamentária e financeira, caracterizando a seleção como mera expectativa de direito. Na etapa de pagamento do prêmio, a Secretaria Municipal de Cultura verificará a adimplência da pessoa candidata para emissão de ordem bancária no que segue. Então, gente, não vai ser pedido a certidão para vocês, mas vai ser consultado. Então, tem que estar em dia com débito da dívida ativa do município de Peruíbe, dívida ativa do Estado de São Paulo, certidão federal, certidão trabalhista e FGTS no caso de pessoa jurídica, tá? Essas 4 primeiras, pessoa física também vai ser consultada, e pessoa jurídica somente de FGTS. Então, muita atenção com isso, não vai ser solicitada a certidão, mas se a pessoa tiver inadimplente, qualquer um desses órgãos, ela não consegue receber a premiação. É uma atualização da legislação do ano passado, que não tinha, tá bom? A secretaria vai fazer a consulta. No caso de candidatura como grupo coletivo cultural, será conferida a adimplência apenas da pessoa física indicada como representante na declaração de representação do grupo coletivo cultural. Ou seja, se vocês têm um coletivo com 5, 6 pessoas, e tem uma pessoa que está inadimplente, vocês não vão colocar na pessoa que está inadimplente, vocês vão colocar numa pessoa que possa representar o coletivo, que não tem esse problema. Entidade não tem como, vai ser consultada a própria entidade, tá bem? A gente, caso tenha inadimplência, a gente comunica e a pessoa tem um prazo de 5 dias para solucionar a situação, tá bom? Isso só no caso aqui do edital Cultura Viva. Quem não atender a solicitação vai perder a vaga e vai ser passado para adiante para a próxima candidatura da lista de classificação, observando as cotas, a quantidade de premiação e a classificação das pessoas. Não vão receber recursos quem tiver inadimplente, e para evitar a concentração de recursos e a abrangência territorial, a gente também não vai poder ter uma concentração de recursos para quem já recebeu a premiação estadual. Então, gente, atenção, eu sei que tem outros coletivos aqui que se inscreveram no edital estadual. Não tem problema vocês se inscreverem no edital municipal também, porque lá provavelmente vai sair primeiro a resposta. E lá a premiação é melhor, no estado de São Paulo. Se vocês forem premiados por lá, vocês abrem mão da premiação aqui, e tá tudo certo, vai ser chamado suplente. Mas mantenham o cadastro aqui no município também, primeiro, porque a certificação do municipal geralmente é enviada mais rápido, e também porque vocês podem concorrer nos dois, porque se vocês não forem contemplados lá, vocês estão concorrendo aqui, tá bem? E quem foi alvo de premiação nos últimos 12 meses, mas não vai bater com o edital passado, tá? Porque, inclusive, ontem o Marcos da ONG Vida Survey fez essa pergunta, quem foi premiado no edital do ano passado, a não ser se a pessoa recebeu como suplente muito tempo depois, tá, gente? Precisa ver essa questão da suplência. Eu vou até levantar essas informações para ver se tem pontos de cultura de Peruíbe que não podem concorrer nesse edital por conta dessa regra dos 12 meses, tá bom? Quem recebeu nos últimos 12 meses não pode receber no mesmo período de 12 meses, tá bom? Mas eu vou avaliar, até porque a premiação, ela vai ser paga somente em outubro, então eu acho que é esse prazo que conta, tá bom? Mas eu vou verificar essa informação com mais atenção e informo para vocês. A mesma entidade cultural não poderá celebrar termo de compromisso cultural e, em seguida, receber prêmio no âmbito da política cultural, perdão, estou lendo muito rápido de novo. Adicionalmente, uma mesma entidade cultural, pessoa jurídica, não poderá celebrar termo de compromisso cultural e, em seguida, receber prêmios no âmbito da Política Nacional Cultura Viva em um período de 12 meses, mesmo que selecionado em editais diferentes ou entes federais distintos. No entanto, esta vedação é afastada
tornando a entidade elegível a receber premiação, se no ato da premiação a entidade não tenha parcelas a receber e já tenha executado mais da metade do cronograma relacionado à última parcela do TCC ativo. A acumulação de TCC e prêmio também é permitida se o mesmo edital de premiação da Política Nacional Cultura Viva, após selecionado todas as entidades culturais que não tenham firmado o TCC nos últimos 12 meses. Vamos lá, vamos desvendar esse nó. Vou pegar exemplos. Mais uma vez, a ONG Windsurf tinha ganhado um TCC no edital de 2024 aqui em Peruíbe. Quando ela foi concorrer no estadual, ela ganhou também, ela foi contemplada também no TCC. Pela regra, não fazia 12 meses, então ela não poderia receber. Mas ela caiu nessa exceção que tem aqui da regra, que diz que a vedação é afastada, tornando a entidade elegível, ou seja, ela pode concorrer, caso ela já tenha executado mais de 50% do cronograma e não tenha mais parcelas a receber, que era o caso da ONG Windsurf. Então, eles conseguiram, em 12 meses, assinar 2 convênios, um estadual e um municipal. O que eles não puderam foi receber premiação no mesmo período, tá bom? Em caso de desistência, impossibilidade ao recebimento do prêmio ou não cumprimento, vai sobrar vaga e ele vai ser destinado para a próxima pessoa da fila de suplentes, tá bem? A ordem de pagamentos das candidaturas ocorrerá de forma independente da ordem, a ordem de pagamento das candidaturas ocorrerá de forma independente da ordem de classificação do resultado final da fase de seleção. Na verdade, a nossa ordem de pagamento aqui, ela é conjunta, tá, gente? Ela como são poucas entidades, acontece tudo junto, no mesmo momento. Os recursos financeiros vão ser pagos em parcela única, numa conta específica, e vocês vão precisar assinar o termo de premiação cultural antes. Aí ele é uma forma de recibo de pagamento. Não tem contrato, não tem uma obrigatoriedade do coletivo executar alguma coisa posterior ao recebimento do prêmio. O prêmio é um reconhecimento do que o coletivo realizou nos últimos 12 meses, tá bem? Em caso de representante de candidatura como coletivo, o prêmio será pago em conta corrente de qualquer banco, de acordo com o formulário de inscrição, tendo a pessoa candidata como única titular, não sendo aceitas contas conjuntas, contas correntes de convênio ou instrumentos de conta fácil, conta benefício, como Bolsa Família, Bolsa Escola e aposentadoria. E, no caso de entidade, o prêmio vai ser pago exclusivamente na conta corrente da entidade, não pode ser da pessoa física, tá bom? Então, por isso que tem que estar em dia aí com as questões da entidade. E tem que tomar cuidado, gente, porque não pode ser uma conta que esteja sendo utilizada para outro convênio, tá bom? A secretaria não se responsabiliza por alguma irregularidade praticada pelas candidaturas premiadas, né? Cada um é responsável pela documentação enviada. E aqui ele vai falar que os casos omissos, os casos não previstos nesse edital serão resolvidos pela comissão de seleção durante as reuniões, que o edital tem prazo de vigência de 12 meses, que caso conste alguma irregularidade por conta do inscrito, a pessoa vai ser inabilitada da inscrição, os casos previstos nesse edital iniciam e terminam em dia útil, no caso de prazo final, coincidir com qualquer data ou feriado, vai ser no dia seguinte, né? No nosso caso, 12 de agosto, que é o prazo final, ele coincide com o dia útil, tá bom? Então, a gente não vai ter esse problema. E ele vai dar aqui algumas informações gerais de edital, tá? Não vou ler todas para a gente ir para o que interessa mais, que é a parte do formulário de inscrição. Aí vai falar que os materiais não vão ser devolvidos, que cada pessoa é responsável pelas informações prestadas, enfim, vão ser questões gerais sobre a inscrição. Aqui tem o nosso telefone de contato, depois vocês podem ler mais detalhadamente também, mas eu vou dar preferência para a gente ir para a parte de critério de avaliação e formulário de inscrição, que é bem importante todo mundo depois acessar com maior facilidade. E aqui, gente, é a lista dos anexos que tem. O anexo 1 são os critérios de avaliação, o anexo 2 é o espelho do formulário, o anexo 3 é a representação de coletivo, o anexo 4 é a declaração étnico-racial para pessoas negras, o anexo 5 é para pessoas com deficiência, o anexo 6 é para quem vai receber pontuação de pessoas trans, o anexo 7 para pedido de recurso, caso vocês vão abrir recurso lá na frente,
e o anexo 8 é o termo de premiação que vocês vão assinar somente lá na frente, tá bem? Antes de abrir o formulário de inscrição, eu vou interromper o compartilhamento e quero ver se alguém tem dúvidas, se entendeu o que é um ponto de cultura, se tem dúvidas até aqui. Ele é um edital um pouco mais elaborado, o juridiquês dele é mais complexo do que os outros, porque a legislação que opera ele é um pouco mais ampla, tá, gente? Ele é regido pela lei, pela regulamentação da Lei Cultura Viva, que é um pouquinho mais rígida. Mas me digam se ficou alguma dúvida, se vocês entenderam a ideia geral do edital, por favor. Vocês estão tudo de vídeo fechado hoje, então eu só vou saber se der um joinha, mandar um oi aí no chat. Zoé, pode fazer sua pergunta, por favor, ou comentário. Primeiro agradecer, Cassi, todo esse empenho em trazer toda essa explicação desses editais para a gente. Isso não é fácil, com certeza. Simplificar uma linguagem como essa também não é nada fácil. Então, já de cara eu começo essa conversa agradecendo você aí por trazer esclarecimentos para a gente. Pergunta número 1, né, para mim, que está numa situação bem delicada com o meu ponto de cultura, né? Depois que eu tive problemas de saúde, a gente fechou o espaço, mas o ponto de cultura quer continuar fortalecendo a cultura no município, mas talvez de uma forma mais itinerante. Nesse caso, cabe dentro desse edital ou eu teria que participar de outros editais? Zoé, eu fiquei pensando bastante também, eu ia até te perguntar como vocês estavam pensando a continuidade do ponto de cultura. Um ponto de cultura, ele não precisa ter uma sede física, ele precisa atuar num determinado território. Esse território pode ser um bairro, a cidade, né? Ele tem que ter uma atuação num determinado território. O que eu acho que talvez você tenha um pouquinho de dificuldade é essa comprovação nesse período que você está sem a sede, porque aí, né, o período de saúde, sem a sede, você pode até justificar. E aí, isso vai pesar mais ou menos, muito a depender de quem vai se inscrever. Né, gente, eu falo que, felizmente, a gente tem muitos coletivos muito bons na cidade. Então, pode ser que a concorrência seja grande, a gente tem um número até que grande, né, de contemplados, mas vai depender um pouquinho da concorrência. Mas eu acho que você, primeiro, a continuidade do seu ponto de cultura é possível, o que você vai precisar garantir é uma continuidade de atividades. O Cine Curta Comunidade, que eu não lembrei lá atrás, eles não têm uma sede. Né? Então, por exemplo, o Cine Curta Comunidade também é um que vai ter que tinha uma atividade um pouco mais densa no último edital, e foi pontuado muito bem, e está com uma atividade menos densa agora. Isso é normal, gente. Coletivos podem oscilar. Né? Pode ser que num determinado período, um espaço, um coletivo, ele esteja em, né, alta produtividade, alta realização, e isso é normal da nossa dinâmica, e pode ser em períodos que ele tem mais baixa, mas ele não deixa de ser um ponto de cultura. Só que pode acontecer de pontuar um pouquinho menos, porque o portfólio vai demonstrar, né, uma baixa de atividades, tá? Mas eu acho que é continuar fazendo as atividades, porque se não pontuar agora, pontua num próximo. E aí também um ponto, um adendo que talvez, não sei se é bem aqui que eu tinha que perguntar, mas eu vou aproveitar. Se a gente tem a certificação de quem trabalhou no Conselho de Cultura nesses anos, porque também entraria, né? Mesmo que eu não tivesse, talvez, nos últimos meses atuando tão fortemente com eventos ou com as questões lá no ponto de cultura, eu me mantive mais firme também no Conselho. Entra sim, Isadora. A gente pode pedir, inclusive, para a Secretaria do Conselho fazer uma declaração. Né, a Secretaria do Conselho vai mudar daqui a uns dias. Mas a gente pode pedir essa declaração, fazer via Secretaria de Cultura, mas seria importante ter a assinatura do Conselho, ou da atual presidência, ou da seguinte, porque, inclusive, uma das perguntas é a atuação em redes comunitárias, fóruns, conselhos de cultura, então, é uma das perguntas também, pode ser incluída no portfólio. Mas, assim, por enquanto, não existe. O Ministério da Cultura, eu acho que isso em algum momento vai ser necessário. O Ministério da Cultura não indicou como que um ponto de cultura deixa de ser um ponto de cultura. Porque acontece, é da dinâmica da vida, né? Pode acontecer de um espaço, um coletivo parar de atuar. Então, ele não vai perder certificação nunca? Imagino que não. Em algum momento ele pode perder certificação. Mas, por enquanto, isso não está em pauta. Tá bom? Na verdade, Cássio, o que a gente percebeu, assim, na nossa percepção, é que nos 7 anos que a gente atuou aí, antes mesmo de virar um ponto de cultura, muitas pessoas e espaços culturais vieram até nós para fazer esses eventos, nesses diálogos, né, com as noites culturais. E agora, quando a gente declarou que a gente não tinha mais o espaço, na verdade, a gente recebeu uma enxurrada de lugares que gostariam que a gente levasse, o que é muito legal.
porque uma coisa que Peruíbe e é importante que quem esteja me ouvindo saiba, é a nossa capacidade de itinerância cultural, né? Que é a gente também atuar no território por um período, né? Eu trouxe várias pessoas de vários outros lugares, povos ciganos e outros lugares do nosso território para o Guaraú, e agora eu estou recebendo essa coisa de volta, né? Que são essas pessoas quererem que a gente vá até os territórios deles. Então, acho que talvez seja esse o caminho aí que a gente vai tomar como ponto de cultura até uma sede ficar mais estabelecida, né? Que é um Perfeito. outro ponto. Obrigado, viu, Ká? Por nada. Mais perguntas, gente? Comentários? Cassiane, eu tenho. Primeiramente, quero pedir desculpas aí pelo atraso, que eu entrei atrasada. Tá tudo bem. Essa, para mim, participar dessa política é nova para mim. E eu tenho algumas dúvidas. Serve somente para coletivos ou empresas, digamos assim? Como que eu posso entrar com isso? Aline, eu acho que o mais indicado vai ser você começar a assistir de novo, depois que a gravação vai para o YouTube, porque eu expliquei com Ok. bastante detalhe isso lá no começo, porque dá para responder a Maravilha. sua pergunta, mas para responder ela na amplitude eu teria que voltar muito. Empresa não pode, MEI não pode, pessoa física não pode. Neste edital de cultura viva. No edital a gente está com 3 editais. Edital de artesanato, que foi o que a gente apresentou ontem, o edital de ponto de cultura, que é o que a gente está apresentando hoje, e o edital de fomentações culturais que a gente vai apresentar amanhã. O de artesanato é só para pessoa física. O de ponto de cultura é para coletivos culturais ou entidades sem fins lucrativos. Não pode empresa nem pessoa física individual, nem MEI. O de amanhã pode tudo, pode todo mundo. Pessoa física, jurídica, entidade, coletivo, pode tudo. Sendo Peruíbe, pode tudo. Não, o meu interesse realmente é no ponto de cultura. Tá. E aí, por exemplo, para eu formalizar um coletivo, daria tempo até não mais. Não, é que, na verdade, o ponto de cultura, ele é reconhecimento de trajetória. Então, um coletivo, você não formaliza, na verdade, não, se você criar um coletivo hoje, por exemplo, daqui a 2 anos, que ele vai poder concorrer como ponto de cultura. Se esse coletivo já existe, não tem uma necessidade de uma formalização jurídica do coletivo. Mas você precisa comprovar que esse coletivo existe, qual é a atuação desse coletivo na cidade, com base na Política Nacional Cultura Viva, que eu expliquei lá no comecinho da reunião, que é atuação comunitária, as relações com vários segmentos da cultura, que daí compensa voltar o vídeo depois para você assistir. Se o coletivo já existe, tem que ter pelo menos 2 anos de atuação, precisa comprovar isso no portfólio. No portfólio e também no formulário de preenchimento. Certo. Tá? Se começar hoje o coletivo, vai poder concorrer daqui a 2 anos. Daqui a 2 anos, tá ótimo. Tudo bem. Obrigada. Por nada. Vou seguir com o compartilhamento aqui, pessoal. Então, voltando, né? Lembrando que todas as informações vocês vão achar aqui no nosso portal de cultura. E vou dar seguimento. Então, eu estou no edital número 3, eu cliquei aqui para acessar o edital, e agora eu vou acessar aqui nos anexos, tá bom? Eu vou clicar nesse botão, vocês estão vendo a mesma tela aqui? Então, né? Vocês veem o meu mouse? Vocês não veem meu mouse, né? Vocês veem meu mouse mexendo? Não? Tá bom. Mas aqui, ó, tem embaixo os anexos. Deixa eu selecionar. Agora vocês viram. Baixe os anexos aqui, ó. Então, tá bem facinho, gente. Se vocês clicarem aqui, vocês vão ser direcionados para essa outra guia, que é uma guia do Google Drive. E aí, às vezes, a pessoa pode falar, mas eu não entendo. Gente, é muito importante que tenha alguém no coletivo que saiba lidar com essa parte, digamos assim, das burocracias, dos anexos, do preenchimento, porque mesmo que a Secretaria de Cultura consiga orientar vocês em alguns preenchimentos, para vocês executarem um projeto, precisa ter alguém responsável por essa parte. Então, para um coletivo, precisa ter uma parceria aí para essa parte mais burocrática. Mas aqui estão todos os anexos que a gente cita na lei, tá? Todos que a gente citou ali na lei, que eu listei, estão aqui. Só que eles estão em Word, e vocês não vão conseguir preencher ele. Se vocês clicarem aqui para abrir o anexo, vocês não vão conseguir preencher ele, né? Porque ele não vai estar aberto para vocês. Então, como que vocês vão fazer?
né, ó, aqui é um anexo que está aberto, vocês não conseguem editar ele, porque ele é para vocês baixarem. Então, vocês vão vir nessa guia, vão vir aqui nos 3 pontinhos e vão baixar aquele anexo para vocês preencherem no computador, no celular de vocês, e depois salvar em PDF e subir no formulário, tá bem? Vamos lá, vou voltar aqui para as listas. Tá, então a gente vai olhar agora esse anexo 1, que são os critérios de avaliação, tá? Então eu vou clicar aqui e vai abrir esse documento aqui, que é o anexo 1, tá bom? Ah, Cassine, como que a comissão de seleção vai avaliar do meu coletivo para dar a pontuação? Gente, são muitas perguntas. Ó, o bloco 1, avaliação da atuação da entidade, avaliação da atuação da entidade ou coletivo cultural. Então, ele vai perguntar, por exemplo, promove a criação de produção artística e cultural? Se não, vai ser 0. Se atende parcialmente, 2. Se atende plenamente, 10. A comissão ela vai dar 3 tipos de nota, 0, 2 ou 10, 0, 2 ou 5, de acordo com o que a planilha indicar aqui. Promove a inclusão cultural, contribui para o fortalecimento da autonomia social das comunidades, promove intercâmbio com diferentes segmentos da comunidade. Todas essas perguntas vão ser avaliadas como critério. Ó. Vai da letra A até a letra R. São essas perguntas que a comissão de seleção vai avaliar sobre a sua entidade ou seu coletivo para dizer se vocês podem ser colocados como um ponto de cultura ou não. E depois vem o bloco 2 de pontuação, que são as pontuações bônus, que são entidades compostas majoritariamente por mulheres ou pessoas trans, 1 ponto, entidades ou coletivos compostos por pessoas trans e mulheres, composto por, vou falar de novo, gente, às vezes eu quero falar rápido para falar na live mais curta, e aí eu embolo, então vamos lá. Entidade composta por mulheres cis e um número de 50% das pessoas do coletivo, de até 8 pessoas, com no mínimo 4 mulheres cis em coletivos de até com mais pessoas. Ou seja, se é um coletivo que tem até 8 pessoas, no mínimo 50% tem que ser de mulheres cis para receber essa pontuação. Mulheres que se identificam com o seu gênero destinado, que foi destinado ao nascimento, que não são mulheres trans, né? São mulheres cis. E se o coletivo é maior, se ele tem, por exemplo, 10 pessoas, 15 pessoas, pelo menos 4 tem que ser mulher, tá? Então, para receber essa pontuação aqui. E para pessoas trans, no mínimo 2 pessoas trans em fichas técnicas com até 5 pessoas, ou no mínimo 3 pessoas trans em ficha técnica com mais de 5 pessoas, para receber essa outra pontuação. E existe também a soma dos dois. Entidades ou coletivos cuja soma das pessoas tem direito à pontuação na sua composição, que a maioria, somando, né, A e B, né, mulheres cis e pessoas trans, dá a maioria da entidade ou do coletivo. Aí também recebe a pontuação. E entidades ou coletivos que tenham mais de 10 anos de atuação na cidade de Peruíbe também vai receber uma pontuação extra. 2 pontos extras, na verdade. Tá bem? Essa é a nossa tabela de critérios, que é o anexo 1. Agora eu vou mostrar para vocês o anexo 2, que é o formulário de inscrição, que é o espelho do que vocês vão preencher. O anexo 2, gente, eu cliquei, ó, ele veio aqui, ele tem aqui todas as perguntas que vocês vão preencher. Então, o que eu vou ter que colocar no meu projeto? Tudo isso aqui que está colocado na planilha, tá bom? São muitas perguntas. Então, gente, ele é o edital mais chato e mais burocrático que tem dos 3. Não dá para começar a fazer de última hora. Tem que ser feito com calma, ler, estudar, juntar o coletivo, porque é uma concorrência. Então, quanto melhor vocês responderem e comprovarem isso aqui, não sou eu que vou dizer, né? Vocês vão me perguntar, Cassiane, você acha que o meu coletivo tem chance? Você acha que a gente... Não tem como eu saber, gente, porque eu não conheço tudo que o coletivo de vocês fazem, né? E a comissão de seleção não sou eu que vou avaliar. É uma comissão composta por 4 pessoas. Então, vocês vão ter que mostrar para essa comissão, né, através das respostas do formulário, através dos comprovantes que vocês vão mandar, se você, né, defender ali o que vocês... Se vocês acreditam que sim, então defendam com informações nesse formulário. Só que vejam, isso é um documento de Word, vocês não vão preencher aqui. Ele é só um espelho, até porque daria muito trabalho preencher aqui. Vocês vão preencher num formulário do Google Forms, que vocês já estão mais acostumados. Então, vocês vão clicar nesse link aqui, ó, que eu estou mostrando,
e vai direcionar vocês para o Google Forms. Leandro, querido. Ah, pronto, fechou. Esse áudio tinha aberto, mas já fechou. Então, vocês vão ser direcionados para o Google Forms, que é esse formulário aqui. Aí vai solicitar aqui e-mail, vai solicitar várias perguntas, se vocês vão concorrer às cotas. Aí, gente, todas as perguntas que estão naquela tabela, naquele formulário que eu mostrei para vocês, estão iguais aqui. E aí vocês vão começar a selecionar, né? Se vocês têm atuação ligada às culturas populares e tradicionais, gente, muita atenção, vou pedir muita atenção, muita responsabilidade com as informações que são colocadas aqui, né? Hoje mesmo estava conversando com a Aline, por exemplo. É muito comum as pessoas dizerem que tem atuação com cultura caiçara. Cuidado, cultura caiçara não é quem nasceu na praia, não é se você gosta de ir na festa da tainha. Cultura caiçara é um modo de vida, um modo de organização que prevê comida, saberes, conhecimento, tradição, história, trajetória, famílias, tem, né, território. Então, cultura caiçara tem um fundamento, que inclusive é garantido em lei. Cultura indígena não é se sua avó, bisavó era indígena, né? A cultura indígena, ela tem um fundamento, você precisa, inclusive, para ser vinculado como indígena, você precisa ser reconhecido pela FUNAI, né? Então, se você trabalha com cultura indígena, não é se você faz um artesanato igual dos indígenas, isso não é cultura indígena, isso é apropriação cultural, inclusive. Se você coloca aqui que você trabalha com cultura negra, né, mas você não tem, de fato, uma identidade da cultura negra, seja no protagonismo da sua equipe, isso é apropriação cultural, pessoal. Então, cuidado para não forçar a barra, porque às vezes não adianta você colocar no formulário que você faz uma coisa que na sua comprovação de equipe, de portfólio, não vai corresponder, né? Então, a gente precisa... Se você viu uma coisa que você não sabe do que se trata, e é comum, porque hoje em dia a gente tem... né, eu mesma estou aprendendo muito sobre cultura nos últimos anos, porque cada território é diferente. Antes de eu morar em Peruíbe, eu não conhecia sobre a cultura caiçara, eu conhecia muito pouco sobre a cultura indígena. Então, são coisas que a gente tem que aprender e conhecer para a gente não se apropriar daquilo que a gente não conhece, né? Cultura de povos e comunidades tradicionais. Existe uma legislação, gente, que estabelece quem é povo e comunidade tradicional no Brasil. São 28 povos e comunidades tradicionais. Sendo que em Peruíbe, a gente tem somente caiçara, indígena, populações, pescadores artesanais, povos de terreiro e matriz africana, e a gente tem pessoas quilombola. Por exemplo, a gente não tem comunidade quilombola na cidade de Peruíbe, porque a gente não tem território quilombola, né? Organização de rede quilombola. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, que não é o nosso desejo, a nossa identificação com algo que diz se a gente é ou não dessa cultura. É um reconhecimento de comunidade. Então, ficar muito atento aqui com o que a gente está respondendo no nosso formulário. E aí vocês vão, gente, no formulário, assim, a maioria das coisas, ó, eu vou preencher aqui alguns só para a gente avançar. A maioria das coisas é tudo por assinar ali, né? Tem muitas coisas. Aí vai ter as perguntas que vocês vão ter que preencher. Deixa eu pôr meu e-mail aqui, senão ele não vai me deixar avançar. Peraí. Tem algumas coisas que vocês vão ter que responder. E na hora de responder, qual que é a minha sugestão? Coloquem aqui, leiam primeiro lá aquele Word que eu mostrei para vocês, preparem as respostas, depois vocês vêm colando aqui. Não estou conseguindo responder meu e-mail, peraí. Pronto. Ó, vou avançar aqui para a próxima. Ó, aí ele vai começar a perguntar nome, CNPJ se houver, endereço da sede, que são os dados, eu não vou preencher tudo. E ele vai começar a perguntar se já é certificado, qual é o seu cadastro, e aí para frente ele vai fazer todas aquelas perguntas que eu mostrei ali no anexo 2, tá? Que é esse formulário aqui. Então, qual que é a minha dica? Peguem isso aqui, se for o caso, imprimam, né? Para vocês se reunir com o coletivo de vocês e irem respondendo tudo isso. E aí, a hora que a pessoa for preencher, ela já tem essas informações bastante respaldadas. Se a pessoa começar a fazer isso lá no Google Forms, vai travar, vai faltar informação, né? E vocês não vão conseguir enviar, tá bom? Vou abrir para dúvidas, acho que eu apresentei todas as informações principais. E, mais uma vez, tá tudo no Portal da Cultura, tá bom, pessoal? Alguma dúvida, gente? É bastante informação, né? Mas não é por isso que a gente vai ter formação, curso de elaboração de projetos, tira dúvidas, até 12 de agosto, vocês vão ter bastante respaldo aí também para se inscrever, tá bem?
Não? Vocês fizeram a pergunta antes? Vocês vão ter que olhar o formulário, né? Vocês vão começar a ter dúvida na hora que vocês forem preencher o formulário. Ele é bem chatinho de preencher, vai aparecer dúvidas, aí vocês podem ir mandando pra gente, tá bem? Então, se ninguém tiver dúvida, ninguém perguntou nada, eu vou encerrar a live de hoje, para a gente não deixar ela tão estendida. Vou colocá-la no YouTube da Secretaria de Cultura, e amanhã, às 17 horas, a gente vai fazer a nossa última live dessa sequência, que é o edital 04. O edital 04 está bem legal, gente. Eles são nosso maior edital, vai premiar 18 iniciativas da cidade. Quem concorre nesse edital pode concorrer no edital 04 também. Caso seja contemplado nos dois, vai precisar escolher um, mas é um problema bom, né? Senão você está muito bem de projetos. E então venham amanhã às 17 horas, porque daí a gente vai fazer a mesma coisa, ler o edital e aí depois tirar dúvidas com vocês. Tá bem? Então, muito obrigada pela presença, tenham um bom descanso e até amanhã. E lembrem que quinta-feira a gente tem eleição do Conselho de Cultura, hoje é o último dia, várias pessoas já se inscreveram, acho que a gente vai ter um conselho bem legal, e quem quiser votar no conselho, pode se inscrever pelo formulário também, ou pode vir presencialmente na quinta-feira, entre 18 e 18h30, para fazer o seu credenciamento, tá bom? Lembrando de trazer documento pessoal com foto, comprovante de endereço, e pelo menos alguma comprovação que a pessoa pertence ao segmento ao qual ela vai votar, tá bom, gente? Essa questão da comprovação é importante, porque muitas vezes vem pessoas que não são da área, né? Vou até parar a gravação. Muitas